Graça e paz, eu sou o pastor Renato Fidelis, sou pastor da Igreja Luz da Vida de Balneário Camboriú, Santa Catarina, e é um privilégio poder estar aqui com você, falando do amor, da paz de Deus para você. E hoje eu quero contar um pouco do meu testemunho. Se você tem a sua Bíblia em casa, independente se você é católico ou é evangélico, lá no livro de Jó, capítulo 3, versículo 25, diz assim: aquilo que eu temo me sobrevém, e o que eu receio me acontece. Né? Quem vive com medo de alguma coisa acaba sofrendo a consequência desse medo. É muito interessante isso. Uma pessoa que vive com medo de ficar doente, geralmente ela vive doente. Uma pessoa que vive com medo de ficar desempregada, muitas vezes é a que mais fica desempregada. Uma pessoa que tem medo de ser traída, medo disso, medo daquilo, dá uma olhada agora na tua vida se os maiores medos que você tem não acabam lhe acontecendo. E é por isso que a Bíblia diz que nós devemos andar não pelo que vemos, mas por fé. Eu tenho hoje 48 anos. Aos 27 anos, eu era boia fria. Nem todo mundo sabe o que é isso, né? Mas boia fria é aquela pessoa que pega uma enxada, coloca nas costas e vai para a roça e trabalha capinando o dia todo. E ali eu ganhava R$10 por dia. Um dia, eu olhei para a minha situação e, lendo a Bíblia, eu vi Jeremias 29:11, né? Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ali, então, eu tomei uma posição, falei, eu vou mudar a minha história, já que Deus está me prometendo, eu creio que Ele vai me dar. E eu era uma pessoa que, eu brinco, né? Que eu bebia água que o passarinho não bebe, eu fumava um cigarro que a polícia prende, e eu era uma pessoa que vivia me prostituindo. Então, o Espírito Santo veio sobre mim e me deu a consciência de que eu precisava mudar de vida. Parei de beber, parei de fumar, parei de prostituir. Comecei a entregar o meu dízimo, porque eu vi que era muito mais barato dar 10% na igreja e preservar a integridade, a saúde do meu corpo, do que dizer que eu não levo dinheiro de jeito nenhum para a igreja e destruir o meu corpo, destruir a família, destruir tudo. Comecei. Eu lembro que a primeira vez que eu levei um dízimo para a igreja foi 50 centavos. Depois foi para 1, foi para 10, foi para 20, foi para 30, foi para 50, foi para 100, 200, 1000. Eu não preciso contar quanto que eu ganho, né? Mas eu quero dizer para você que a principal mudança ela está dentro da sua mente e não fora. Muitas vezes nós culpamos os outros pela nossa vida, mas nós não fazemos nada para mudar a nossa realidade. Eu te pergunto, além de reclamar, além de culpar os outros, o que você tem feito com a tua história? Eu, quando olho para a Bíblia, eu vejo dois personagens muito interessantes. Adão. Adão não pediu uma mulher, Deus deu. E essa mulher foi enganada pela serpente, comeu do fruto e deu para Adão. E Deus chega para Adão e diz: Adão, onde é que você estava? Ah, eu tive medo e me escondi. Adão foge. Mas eu não vejo na Bíblia um relato onde Adão diz, eu pequei contra ti. E Adão prefere sair da presença de Deus, ser expulso da presença de Deus do que confessar. Aí nós pulamos um pouquinho para frente, nós encontramos Davi, que também não pediu para ser rei, mas Deus o fez rei. E ele pecou gravemente contra Urias, o matando e tomando a mulher dele, Betseba. E quando o profeta Natã chega para Davi e diz, Davi, você errou, o que o rei faz? Ele escreve o Salmo 51, quando ele diz, pequei contra ti, Senhor, contra ti somente fiz o que era mal perante os teus olhos. O que eu quero dizer para você é que Davi é o homem segundo o coração de Deus e não Adão. O pecado de Adão pode ter sido muito mais simples do que o pecado de Davi, com menos consequências. Mas eu quero dizer para você que pecado é pecado, da mesma forma que perdão é perdão. Ele é incondicional, ele é completo. E não há nada que Deus não possa perdoar, mas você precisa confessar e deixar. Tem muita gente que não quer confessar e deixar, quer apenas dizer que tem razão sobre o delito cometido. Querido, a razão não perdoa pecado. A razão não te justifica diante de Deus. O que vai te justificar diante de Deus
e que vai transformar a tua história é você confessar e deixar. Adão, você olhar lá no livro de Gênesis, ele pegou umas folhas e costurou e fez para si roupas e se escondeu. Deus chega para Adão e tira aquelas roupas de folha e dá para ele uma roupa de pele. Sabe por quê? Mediante o pecado, só o sangue do cordeiro e não as desculpas que nós mesmos cozemos e nos tampamos com ela. Ai, pastor, mas eu fui enganado por ele, eu fui enganado por ela. Pior ainda, porque você preferiu confiar na palavra de uma outra pessoa, onde a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, e deixou de confiar nos princípios e obedecer a palavra de Deus. E agora, pastor? Confessa e deixa. Você será perdoado. Deus não vai tirar a tua promessa por causa do teu pecado, mas Deus precisa que você confesse e deixe. Se você olhar o livro de 2 Samuel, você vai ver que no capítulo 7, Deus faz a promessa para Davi, que da descendência dele sairia o Messias. No capítulo 12, Natã está dizendo do pecado de Davi. Deus tratou o pecado de Davi sem tirar a promessa que estava sobre ele. O teu pecado não retira a promessa que Deus tem para você, desde que você confessa e deixa. Deus me tirou da roça. Eu tinha um projeto na minha vida. Deus não olhou o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Deus cumpriu na vida dele, na minha vida, um projeto. Hoje, tudo aquilo que eu pedi, que eu sonhei, que eu me coloquei diante de Deus. Querido, Deus não pergunta quem você é, onde você mora, com quem você casou. Deus não está interessado em saber o que você fez até agora. Deus está interessado numa coisa: se você vai confessar o teu pecado, vai mudar a tua vida, e se você vai aceitar Jesus Cristo como Senhor da tua história. A tua história não muda por causa dos outros, a tua história muda porque você está mudando a sua posição diante de Deus. O nosso governo não é o governo apenas da Dilma, o nosso governo é o governo de Cristo, é soberano. Leia uma crise aí, vem uma crise aqui. Ei, entenda que a crise que o mundo passa não é a crise do reino dos céus, mas a crise do reino do mundo. E os céus sempre será suficientemente grande para te proteger de qualquer crise. Entrega o teu coração a Jesus Cristo. Eu saí de uma situação humilde, hoje Deus tem me honrado. Você, independente do que seja, você é filho de Deus, amado pelo Pai, você é mais que vencedor. Jesus morreu na cruz por tua causa, e se você está vivo até agora, é porque há um projeto de Deus tremendo para a tua vida. Não confie no que os outros falem. Volta para a palavra de Deus, porque há um Deus que mandou Jesus para morrer na cruz e diz: não temas, eu sou o teu Deus, eu perdoo o teu pecado, eu restauro a tua vida e eu te faço em Cristo mais que vencedor. Aceite a Jesus como Senhor da tua vida e a tua história muda agora. Não aceite uma denominação, não aceite uma forma, aceite Jesus. E através disso, busque adorá-lo. Pastor, então não precisa de ir numa igreja, numa denominação? Claro que precisa. Denominação não salva ninguém, mas os salvos devem estar dentro de uma denominação, até mesmo para mostrar lá o que era um viver cristão. Deixa Deus transformar a tua história. Eu quero orar por você. Pai querido, em nome de Jesus. Olha a confissão desse teu servo, dessa tua serva. Olha, Deus, para essa alma, para essa vida cansada, amargurada, inclusive da religiosidade, do denominacionalismo. Olha para a vida dessa pessoa, Pai, que também não tem uma convivência dentro de uma denominação, mas o coração está pesado, amargurado. Pai querido, em nome de Jesus, perdoa o pecado, sara essa vida. Em nome de Jesus, escreve esse nome no teu livro da vida. Pai querido, eu coloco esse homem, essa mulher na tua presença e peço que ele seja liberto, que ela seja liberta, salva e restaurada em Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz em o nome de Jesus.